Bem, aí ele vai fazer uma... Ele mostra lá no tutorial, ele aplica a função ndoc nessa matriz de features que você acabou de criar. Ao fazer isso, você vai ver que você tem 7.504 documentos, da mesma forma que você tinha lá no começo, quando você leu os tweets lá do arquivo. Você tinha 7.504 observações. Isso aqui continua. A matriz, as linhas da matriz são as quantidades de tweets e as colunas são as features, né, dessa matriz aqui são as features. Então, as linhas da dfmat underline tweets são as quantidades de tweets e as colunas são os tokens ou as features que você tem. São as palavras que aparecem em todos os tweets. Ele usa essa outra função top features. Ele vai aplicar top features na matriz dfmat underline tweets e vai mostrar as primeiras features, as features mais importantes que aparecem dentro da matriz, ou seja, as features que aparecem mais, né? Então, quem aparece mais aqui está mostrando a feature vote, né? A palavra vote, depois a palavra conservatives aparece em segundo lugar e assim por diante. Beleza. Além disso, ele vai fazer uma outra coisa, né? Ele vai... Essa parte, ele está fazendo uma redução desses dados aqui, né? Então, se você notar, esses dados são grandes. Essa matriz dfmat tweet, se você olhar aqui, ela tem... Se você olhar aqui no Global Environment, ela vai ter 51 milhões de elementos. Então é um arquivo grande. Então a ideia é reduzir ainda mais essa matriz, deixar uma matriz menor. Então para isso, depois a próxima coisa que ele faz ele vai agrupar. A ideia é o seguinte: você tem 7.504 tweets, mas muitos desses tweets foram tweets de um mesmo usuário. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma matriz que, ao invés de escrever os 7.504 tweets separados, vai agrupar por usuários. Isso vai reduzir o número de linhas dessa matriz. Então, para isso, você vai usar a função dfm underline group, tá? E você vai... primeiro argumento tem que ser a matriz que você quer realizar essa operação. A matriz é a dfmat tweets. E você tem que passar esse parâmetro aqui, groups, e você colocar o nome da variável que define os usuários, que no caso é o screen name. E eu vou atribuir, né, essa operação, eu quero que ela seja armazenada, então eu vou fazer uma atribuição aqui, vou definir uma variável que eu vou chamar de dfmat users. Essa matriz dfmat user, ela teve uma redução significativa. Olha, você tinha dfmat tweets, era 51 milhões, mais de 51 milhões de elementos. Ela caiu para 34 milhões de elementos. Então ela teve uma redução. Por que ela reduziu? Porque
você está agrupando os tweets por usuários. E você pode também, como ele faz no tutorial, usar essa função ndoc e escrever dentro dela o nome da matriz, né, que é dfmat_user. Então, como resultado, aqui está mostrando que no console mostra que você caiu para 5.061 linhas, né? São 5.061 usuários diferentes. Então, daqueles 7.504 tweets, desses 7.504 tweets, na verdade, foram produzidos por apenas 5.061 usuários. Aí ele vai fazer uma outra, ele vai enxugar ainda mais, vai fazer algumas remoções. Então, usando um operador pipe, que é esse daqui, né? Pequenas. Então, para isso, para remover features pequenas, a gente vai usar a função dfm_select. Vamos ainda continuar no comentário. Depois vamos remover features, né, palavras, tokens, né? Depois vamos remover tokens com baixa frequência. Então, para isso a gente vai usar a função dfm_trim. Ainda vou usar o mesmo objeto, dfmat_user. Eu vou jogar o resultado nessa variável, que já existe. Então eu vou pegar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dfmat_users sobre dfmat_user, eu vou realizar minha primeira operação. A minha primeira operação é utilizando a função dfm_select, como eu havia falado ali no comentário, ó, que nós vamos remover features pequenas. Então, para remover, aí você tem que passar um parâmetro para dizer o tamanho da palavra que você quer remover. Então, eu quero remover palavras no caso ali do exemplo, ele quer remover palavras com tamanho igual a 2, menor ou igual a 2, né? Então, você tem que passar, esse parâmetro aqui, min_nchar igual a 2. Com isso, ele vai pegar da matriz dfmat_user e vai eliminar todas as features que tivesse comprimento ou menor que esse. A partir do resultado dessa operação, ele vai fazer uma nova operação. Então eu vou usar de novo o operador pipe e ele vai fazer uma nova operação, que é a remoção de features com baixa frequência, como está escrito no comentário. Aí você vai usar a função dfm_trim. Aí você tem que passar o parâmetro esse parâmetro aqui, min_term freq. Ou seja, ao passar esse parâmetro, você está definindo quais as features com baixa frequência que tem que ser cortado. Então, eu quero cortar todas as features com frequência menor ou igual a 10.
Então ele vai fazer essa sucessão de operações, e aí eu posso notar o seguinte: o tamanho da matriz diminuiu. Ela era, acho que 34 milhões, passou para 4 milhões de elementos, como está aqui. Você pode ver aqui na janela do Global Environment. E aí ele faz uma outra operação, vai fazer ainda mais uma redução nesses dados. É uma operação, você usa uma sentença lógica para reduzir o número de elementos dessa matriz, de novo. Tokens. O que significa isso? Esse comentário está dizendo o seguinte: ele vai pegar essa nova matriz aí, depois dessa redução que ele já fez ali na linha de cima aqui, essa redução. Depois ele vai pegar e vai ainda fazer uma nova redução, que é eliminar todos os tweets que tem menos de 50 tokens. Como que a gente faz isso? Como que a gente elimina os tweets com menos de 50 tokens? Você chama a matriz, e aí se você escrever colchete e parênteses e vírgula, né, colchetes, vírgula, colchete, você acessa, se você colocar aqui um número, você acessa o tweet com aquele número. Então, se eu colocar dfmat_user 4, vou estar acessando o Twitter número 4. O que ele faz é o seguinte: ele, ao invés de colocar um número em específico, ele vai colocar uma sentença lógica aqui. Ou seja, ele vai pegar as linhas que satisfazem essa sentença lógica. A sentença que ele vai colocar aqui é a seguinte: ele vai usar a função nToken, que é o número de tokens da própria matriz dfmat_user. Então é o número de tokens da dfmat_users. E a sentença que ele vai fazer é a seguinte: ele vai falar assim: se o número de tokens da linha que eu estou olhando, da dfmat_user, for maior que 50, eu pego essa linha. Se o número de tokens daquela linha for menor de 50, eu não pego. Isso daqui, na verdade, vai gerar uma lista de verdadeiros e falsos. Então, se, por exemplo, a primeira linha, essa sentença der verdadeiro, ou seja, se a quantidade de tokens for maior que 50, ele pega essa linha. Se essa sentença aqui que eu estou destacando, ela for falsa, ele não pega essa linha. Então essa operação, isso daqui na verdade é uma operação que a gente está realizando, eu vou fazer uma atribuição para pegar esse resultado, né, e eu vou usar o mesmo nome da matriz. Então vai ser uma matriz que vai reduzir ainda mais o tamanho dela, porque tem essa restrição, essa nova restrição. E você pode ver que agora reduziu ainda mais o tamanho da matriz dfmat_user. Então ela tinha 4 milhões antes e agora ela passou a ter 49 mil, né, quase 50 mil elementos. Ela reduziu bastante.